Voltamos a apresentar Toque.com. Voltamos a falar com o deputado Péricles de Mello, que teve as contas rejeitadas pela Câmara, corre o risco de ficar inelegível, está passando para nós, telespectadores aí do Doc.com, a respeito de como está essa situação. No bloco anterior, o senhor falou das contas de 2003, né? E as contas de 2001, o que levou o tribunal a desaprová-lo? Na verdade, 2001 eu acho que a eleição é bem mais leve, o problema mais grave de 2001 são o problema de conciliações bancárias que não fechavam, e 146 contas do nosso governo, nós fechamos todas na defesa, apresentar todas. Sobraram algumas contas do governo anterior, que não tínhamos documentação, tivemos dificuldade, e daí de motivo, por exemplo, o Diário Oficial do Município. Eu fiz uma licitação na época, o Diário dos Campos ganhou a licitação, o tribunal entendeu que tinha que ter uma lei criando o Diário Oficial, mas acontece que essa lei nunca existiu em Ponta Grossa e todos os prefeitos sempre fizeram a licitação como eu fiz, pelo menos antes de mim. Então é uma questão estranha essa do diário. São adequações à lei de responsabilidade fiscal, né, prefeito? Muitos prefeitos que exerceram o mandato nessa mesma época estão sofrendo hoje por conta disso, né? Exatamente. E eu acho que isso também o tribunal pode levar em consideração, que por ser o primeiro ano do governo, uma lei nova, uma novidade, né, pode ser assim, mais leve para analisar alguns erros técnicos formais. E também tem uma questão do salário do prefeito. Isso é uma coisa muito estranha. Quando eu me elegi prefeito, tomei posse, a Câmara do mandato anterior tinha feito uma lei fora de época aumentando o salário do prefeito e dos vereadores. O Juscelito havia vetado, mas não tinha remetido à Câmara. Eu me elegi, tomei posse, remeti à Câmara, a Câmara derrubou o veto e promulgou a lei. O que eu fiz? Como a lei estava existindo, eu, questão politicamente, devolvi o salário do prefeito. Passado um tempo, o meu secretário de administração entendeu que essa lei não tinha validade e simplesmente diminuiu o salário para o salário anterior. Então ficou um imbróglio legal e formal. Esse foi um dos motivos da rejeição das contas de 2001 também. E o motivo foi um leilão, parece um leilão de R$90, um leilão que nós conseguimos documentação agora na cidade, aí, na prefeitura. Eu nem me lembrava disso, porque é uma coisa, tem tanta coisa, mas nós conseguimos documentação também para resolver. Eu estou muito otimista com relação a conseguir reverter o tribunal. Mesmo que eu não consiga reverter totalmente, que sobram algumas questões formais de 2001, eu pretendo, de posse da nova decisão, anular a decisão da Câmara e apresentar uma defesa consistente, poder fazer um debate aberto com a cidade de Ponta Grossa, com os vereadores, para que eles julguem assim com mais assim, imparcialidade a questão das contas. Eu acho que foi muito clima, muito tempo, muito emocional. Essa questão do clima que o senhor cita agora. Bem, a gente já está começando aqui em Ponta Grossa a corrida eleitoral do ano que vem, né? Mesmo que não tenha nada assim muito explícito, é possível que essa decisão da Câmara, apressada, como o senhor falou, tenha em vista já essas eleições do ano que vem, não? Na sua opinião? Eu acho que existem interesses que não apareceram, né? São invisíveis, assim, mas eu acho que esse é um dos interesses que pode ter acontecido, pode ter orientado a decisão de alguns vereadores, talvez, eu não posso dizer isso com certeza, né? Como tem justiça, mas me causou surpresa e, sinceramente, vereadores que eu sempre tive um maior apreço, uma relação política muito boa, uma relação pessoal. Eu acho que houve uma precipitação de parte de alguns vereadores. Eu quero ser julgado, mas julgado de forma digna, de forma correta, poder apresentar minha defesa. Eu só pude apresentar minha defesa para a Comissão de Finanças de 2 anos atrás. Ou seja, essas coisas novas que aconteceram, essas irregularidades que já foram sanadas, não constou daquele relatório. Eu não pude apresentar minha defesa na Câmara, eu gostaria muito de fazer isso, que faria com muita tranquilidade, tenho certeza que não há aí nenhuma improbidade dolosa. As questões são mais questões formais. Dessas contas de 2001, o que o senhor já conseguiu reverter no tribunal e o que ainda está pendente? 2001 consegui reverter essa questão das contas, que era o mais importante. Agora das conciliações bancárias. Eu estou apresentando agora a defesa daquela lei do salário do prefeito. E o veto da lei, tudo transcorreu, que a defesa foi mal feita. E, infelizmente, nós colocamos a questão do jornal, do Diário Oficial, isso o tribunal não aceitou alguns itens. Mas vamos apresentar uma nova documentação, uma nova defesa, uma defesa última, agora em 2001.
O senhor acredita que é possível o tribunal aprovar com ressalvas, no caso do Diário Oficial? O problema, na verdade, é o seguinte: o conselheiro Fernando, que é o atual presidente, que era o relator, do ponto de vista formal, ele me esclareceu isso. Ele entende que esse chamado recurso de rescisão não pode ser entendido como uma nova defesa. No entendimento dele, eu só podia acatar esse recurso se eu provasse que houve falhas formais no julgamento inicial das minhas contas. É uma questão de visão, sabe? Então, eu acho que por essa visão que ele tem, que ele acabou remetendo para a Câmara um documento final dizendo que a tendência é não acatar o recurso de rescisão. Sem entrar muito no mérito da coisa, né? Mas a lógica do meu recurso é entrar no mérito. Eu acho que eu tenho tempo hábil para provar que algumas coisas foi a defesa feita errada e que eu tenho documentação concreta que vai demonstrar que aqueles erros não aconteceram realmente. Eu acho que isso é uma questão de justiça. Agora, é bom que se esclareça também, mais uma vez, quer dizer isso, que mesmo que, digamos, tudo desse errado, ainda tem a instância judicial. É isso que eu gostaria de... Isso é muito importante. Eu gostaria de chegar nesse ponto, deputado, que a gente vê o julgamento no Tribunal de Contas é moroso, né? Afinal de contas, nós estamos falando de contas lá de 2001, que foi o primeiro ano do seu mandato, e de 2003, né? Ou seja, de 2001 já fazem 10 anos, né, que se passou. Agora que veio para a Câmara, ficou um tempo, foi aprovado. Digamos que o senhor não consiga reverter alguns itens e suas contas continuem desaprovadas. Qual seria o caminho para não deixá-lo inelegível? O primeiro caminho que eu vou tentar, isso eu tenho que conversar com o advogado, é o seguinte: mesmo que minhas contas não sejam aprovadas, o tribunal vai emitir um parecer diferente do que foi julgado e muito mais favorável a mim, uma rejeição muito mais leve. Eu pretendo anular a decisão da Câmara pelos equívocos de método, que eu não pude nem me defender, e fazer um novo processo onde eu posso me defender. Vou tentar convencer os vereadores que não são graves as questões da desaprovação, que eu mereço ser absolvido pela Câmara. Se a Câmara rejeitar, eu tenho instância judicial, que foi aquele artigo que eu li, porque contraditoriamente à lei do ficha limpa, ela deu mais margem de luta judicial para os prefeitos que tiveram as contas rejeitadas e mantidas pela Câmara do que antes. Por isso que havia uma cultura no Brasil: bom, conta rejeitada, a Câmara manteve, o prefeito inelegível. Não é bem assim. Pegar o prefeito de Palmeira, aconteceu isso. Ele anulou a decisão da Câmara, se elegeu o prefeito com 2 ou 3 contas rejeitadas e agora ganhou a última instância e vai continuar o mandato, né? Existem vários casos que o prefeito ganha na justiça. Então, eu acho que só se pode considerar que eu estou inelegível depois de transcorrido, né, esse recurso ao Tribunal de Contas, uma nova votação na Câmara e meu recurso no Poder Judiciário. Essa entrevista, né, até serve para você falar com o povo contadorense a respeito disso. Porque, querendo ou não, a sua imagem como político, né, como vice-prefeito, com contas desaprovadas, fica um pouco arranhado, né, deputado? Ainda mais que vem se desenvolvendo há bastante tempo esse debate, né, muitos jornais colocando sempre contas aprovadas. Eu espero reverter esse quadro quando tiver um novo parecer do tribunal e tenho dialogado. Acho que a imprensa tem sido muito justa comigo, porque, pelo menos nesse episódio da desaprovação das minhas contas na Câmara, talvez pela forma como foi feito, todos os jornais abriram espaço para a minha declaração, todas as áreas de Ponta Grossa. Eu fui tanto no Rogério Serma, fui na Rádio Tento do Ramalho, fui no programa do Joselito, fui no programa da Rádio de Castro, a Rádio Antena Sul. Eu tive ampla liberdade aqui mesmo, eu dei uma entrevista aqui na Rádio Vila Velha, a segunda entrevista que dou no De Paula. Então eu estou satisfeito que eu pude pelo menos explicar a comunidade pontagrossense aos meus eleitores. Deputado, o senhor acredita que haverá tempo hábil, por exemplo, para sanar todos esses problemas até a eleição de 2012, numa possível candidatura sua a prefeito de Ponta Grossa? Eu acho que sim. Se nós tivermos a decisão de que eu devo ser candidato do PT, isso é uma discussão que está aberta. E a gente vai definir isso ano que vem mesmo. E eu acredito que até julho desse ano eu tenha clareza com relação à posição do tribunal e até o final do ano eu tenha clareza com relação à questão da elegibilidade ou não. Essa é a nossa expectativa. E a eleição, como o Ismael bem falou, ela está aqui, acontece daqui 1 ano e meio, né? Mas as conversas já estão acontecendo, né, deputado? O senhor tem interesse em disputar a prefeitura, se for possível? Veja, claro que existe no fundo, no meu íntimo, uma sensação assim de uma coisa interrompida, né? Porque quando se perde uma reeleição é muito difícil. Eu perdi, não tenho um deputado, eu já perdi e ganhei a eleição, sei que é muito pior perder do que ganhar, tanto que sabe que é o deputado que fala isso lá na Assembleia.
Mas eu nunca liguei assim, eu estou acostumado à derrota, sou fundador nacional de um partido contra o qual existia muito preconceito, a nossa luta inicial foi muito difícil. Eu fui candidato algumas vezes sem chance nenhuma de vitória, sabendo antecipadamente que ia ser derrotado, mas tinha um papel político a exercer, seria uma vitória política a longo prazo. Mas a reeleição, quando se perde, é uma coisa muito doída. Quer dizer, você sente uma certa rejeição, você não deu certo. Então é um ciclo interrompido. Então se tem um sonho que o PT tem de vir governar Ponta Grossa, porque eu acho que nós mudamos a linguagem da cidade, a compreensão, tivemos uma visão bem diferente do que as visões anteriores sobre a cidade, e foi interrompido. Mas daí a sair candidato é outra história. Vamos ter financiamento para a campanha, porque senão não tem como ser candidato, recursos básicos. O fato de ter o governo. Como é que votar na pesquisa, lado, exatamente. Eu achei que são várias circunstâncias. O partido é que vai decidir isso, não sou eu. Agora, hoje eu tenho dúvida se eu serei candidato, pessoalmente. Isso nós vamos tentar decidir no ano que vem. Nós estamos trabalhando bastante, resgatando a Cidade Viva, unificando o PT. Queremos eleger vários vereadores, fortalecer nosso partido. Pode até ser que eu seja candidato, mas essa decisão será o ano que vem. Claro, candidato se for possível, se tiver com elegibilidade. Isso, primeiro... temos que resolver esse problema. Resolver a questão das contas, depois pensar nas eleições municipais. Exatamente. Né? Eu quero agradecer a presença do deputado e ex-prefeito de Ponta Grossa, Pérez de Mello. Obrigado, deputado, pela entrevista e boa sorte. Obrigado a vocês. Um abraço a todos os telespectadores da TV Vila Velha. Daqui a pouco, depois de um breve intervalo, você vai conferir a Agenda Cultural de Ponta Grossa. Não perca também o documentário realizado pelos jornalistas Matheus Ferreira Neto e Aline Fernandes sobre o futebol amador de Ponta Grossa. Até já! Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com.